Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui no Unifacef para falar um pouco sobre o programa de iniciação científica júnior, né? Vou começar aqui cumprimentando a professora Silvia. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a iniciação científica júnior, né, Danilo, aqui do Unifacef. E vamos dar algumas informações importantes. Então, à medida que nós formos conversando aqui, vamos informando sobre o que é, para que serve a iniciação científica júnior e falar um pouquinho sobre os próximos editais, né, gente? Cumprimentar também aqui o Vinícius, né, dar a oportunidade dele cumprimentar o pessoal. Olá, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Vinícius, já fui participante da iniciação científica e atualmente eu curso Engenharia Civil pela Unifacef. Obrigado, Vinícius. Letícia? Oi, gente, eu já tô no meu quarto edital, né? Eu ainda estou fazendo a iniciação científica júnior, vou falar um pouquinho da minha experiência. Pessoal, então, acho que a ideia seria interessante a gente cada um contar um pouco, né, da trajetória, né? Eu queria, na verdade, primeiro passar para a professora Silvia, dar uma ideia do programa, né? Falar um pouquinho, né? Qual que é a ideia desse programa de iniciação científica júnior. E aí eu acho que a gente poderia cada um contar a sua trajetória, né? O que acha de interessante, como é que foi, dar um pouco de detalhe, aquilo que for lembrando. Pode ser? Professora Silvia? Vamos lá, Danilo. Eu estou na coordenação da Iniciação Científica Júnior desde 2018, né, quando a gente trouxe a Iniciação Científica Júnior para o Unifacef. Mas o que é Iniciação Científica Júnior, né? A Iniciação Científica Júnior é um projeto do CNPq. Assim como nós temos a Iniciação Científica para a graduação, nós temos a Iniciação Científica para os estudantes do ensino médio. Nós até chamamos de PIBIC Ensino Médio, né? E a iniciação científica é um projeto de 12 meses, onde os estudantes vão desenvolver pesquisa junto aos professores da instituição. Então, o Unifacef hoje tem 15 bolsas de iniciação científica, então nós temos 15 estudantes fazendo pesquisa conosco aqui, nas mais diversas áreas, né, Danilo? E esse projeto é desenvolvido, então, durante um período de 12 meses. Então, a nossa primeira edição foi 2018, hoje nós estamos na 7ª edição, abrindo aí as bolsas, né, o edital para as bolsas do próximo ano, né? Todo edital começa em setembro, as bolsas são vigentes de setembro a agosto do ano seguinte. E é uma bolsa paga pelo CNPq, né, que é o órgão máximo de fomento e pesquisa no Brasil. Eu acho que a Letícia e o Vinícius vão falar um pouco sobre essas experiências do projeto em si, né? O que acontece nesse processo de 12 meses. Então, basicamente, acho que como projeto, né, como processo, é isso. Obrigado, professora Silvia. Eu queria passar para o Vinícius, porque ele passou, acho que, né, já há algum tempo, está hoje junto com a gente no curso de Engenharia Civil, para ele contar um pouquinho, então, da trajetória, como é que foi, eu acho que desde o começo, né, assim, como é que ficou sabendo, como é que foi o processo de seleção para participar, como é que foi o desenvolvimento e, assim, o que você quiser comentar mais. Certo. Danilo, então, eu participei do edital de 2020 a 2021, foi numa época de pandemia. Então, foi aquela época um pouco mais complicada, todas as reuniões eram virtuais, tudo a gente fazia pela internet na época, né? Eu descobri um pouco sobre a iniciação científica pela minha escola, que eu estava até então, que era lá pela ETEC, Dr. Júlio Cardoso. E fui me interessando um pouco, principalmente por ser uma época de pandemia, uma época em que a gente estava muito ocioso, que a gente também tinha uma certa carência na questão dos estudos, principalmente. Eu tive um interesse em buscar mais a respeito da iniciação científica. Foi até então que eu conheci a professora Silvia e a gente começou a fazer esse trabalho, né? Então, escolhi o tema da engenharia civil, onde você me ajudou também, né? Foi meu orientador e apresentou alguns temas. Foi uma coisa que a gente foi trabalhando ao longo do tempo. Até então, a gente acabou escolhendo o tema da verticalização de Franca, né? Que foi uma coisa que a gente foi trabalhando ao longo desses meses.
foi pesquisando. Infelizmente, foi um pouco complicado por conta dessa questão da pandemia, que a gente não conseguiria fazer estudos mais aprofundados fora do escopo da internet, até porque tinha a questão do lockdown, os distanciamentos sociais, tinha muita coisa que estava fechada na época, né? Então, assim, foi um desafio muito legal. Essa época até foi uma época que a gente trabalhou até nas questões da faculdade, que eu lembro que me ajudou muito. E foi, com certeza, uma coisa que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje na Unifacef, estivesse cursando minha faculdade de Engenharia Civil. Muito legal, muito bacana. Acho que daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho mais, né? Assim, você falar, né, sobre o que você estudou. E acho que talvez, para além do tema, né? O tema foi verticalização, igual você comentou, né? Depois de passar por possibilidade de escolher outros temas, não sei se você vai lembrar agora quais outros temas, né? Mas dentro do tema da verticalização, né? Você tem um conjunto de conhecimentos que você deve, né, ter guardado e deve usar hoje na engenharia civil, né? Podemos explorar um pouquinho mais. Mas para além da questão do tema, né? Você tem toda a questão de método científico, de fazer relatório, né? Então, daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho mais. Queria passar um pouco para a Letícia, para ela contar também um pouco da trajetória dela, né? Então, agora há pouco a gente estava conversando, né? Ela já está na 4ª edição, então acho que ela deve ter passado aí por outros temas diferentes do que ela está fazendo agora, enfim, né? Passar aí para você ficar bastante à vontade e contar aí um pouco da sua trajetória aí no programa de iniciação científica Júnior. Bom, eu recebi o edital através da minha professora de História, na época eu estudava lá no Mário Delia, hoje eu estudo na ETEC, do Dr. Júlio Cardoso. Na época, também estava na pandemia, eu também comecei em 2020 e 2021 nesse edital. Eu estava no 6º ano na época e eu não entrei porque eu era muito nova, mas acabou tendo uma desistência, isso já no 7º, eu entrei no 7º. Eu entrei na área de língua, de letras. A gente falou um pouco sobre a língua inglesa presente no cotidiano, mas eu mudei de tema algumas vezes. Eu fiz em letras, eu fiz em medicina, agora eu estou em engenharia civil. Eu acho que não foi apenas o meu primeiro contato com a pesquisa em si, mas foi o primeiro contato com normas da BNT, o primeiro contato com escrita, com redigir mesmo relatórios, textos. Eu acho isso muito importante. Legal. Muito bacana. Assim, aí você foi em letras e aí depois você passou por outros temas, né? Porque você fez 4 vezes, né? Então, foi letras. Quais outros temas que você chegou a passar? Bom, a primeira foi letras, assim como a segunda. As duas foram sobre a inserção da língua inglesa. Uma foi mais voltada para a inserção na área empresarial, na área de propagandas, nessas áreas. A outra foi mais generalizada, foi sobre a inserção aqui em Franca. Depois eu fiz medicina e eu vi que não era para mim, mas eu vi um pouco sobre a capacidade física dos estudantes de medicina e dor lombar. Então, foi mais voltado para se os estudantes fazem exercício físico. E depois, agora em engenharia civil, a gente voltou mais para o uso de resíduos para formar um tijolo mais ecológico. Muito bacana. Só comentar um pouco assim, o que eu acho bastante interessante, né, nesse programa de iniciação científica júnior, né? Então, no caso do Vinícius, que é um pouco diferente do caso da Letícia, né? O Vinícius, ele já muito próximo do momento de escolher, né, o curso de graduação, né? Foi ali apresentado, né? Chegou a oportunidade de participar e já foi se inteirando de coisas que depois ele veria na faculdade, né? Para além de toda essa questão da pesquisa mesmo, né? De lidar com o método científico. Já no caso da Letícia, eu acho que é interessante, né, a oportunidade de passar, né, primeiro assim, né, tirar um pouco a visão de que esse programa é para aquela pessoa que já está para entrar na graduação, né? Então, a Letícia começou bem cedo e teve a oportunidade de passar por algumas áreas de conhecimento, né, para além de temas, né, porque dentro de uma área, por exemplo, engenharia civil, você tem uma infinidade de temas que você pode explorar, né? Ela teve a oportunidade de passar por letras, medicinas, agora na engenharia civil. E depois, daqui a pouco, ela pode comentar, né, se ela já tem aí algum curso de graduação que ela tem interesse de fazer, né? Se vai com algum desses, se vai com algum outro, né? E eu acho que é interessante por isso, né? O estudante, já no ensino médio, muitas vezes tem essa questão, né?
talvez acabe sendo a principal questão, né? Qual curso de graduação eu vou fazer? Né? Então, eu acho que é um programa que ajuda nisso, né? Ajuda a tentar, mas para além disso, já vai, né, municiando aquele estudante que vai ali ingressar no ensino superior em algumas questões que vão ajudar no estudo, né? Então, você lidar com a questão de qual a sua questão de pesquisa, né? Qual o método que você vai utilizar, né? Eu imagino que isso vai contribuindo. Queria passar para a professora Silvia, não sei se ela tem alguma questão, alguma colocação. Pegando um gancho aí, Danilo, naquilo que você está dizendo, é importante lembrar que o programa é voltado para estudantes das escolas públicas, né? Então, tanto o Vinícius quanto a Letícia são estudantes de escolas públicas de Franca e voltados agora para o ensino médio, né? Naquele momento de pandemia, onde as coisas estavam um pouco fora, né, da ordem, a gente abriu algumas exceções, né, para que outros estudantes participassem, mas o projeto é voltado para os alunos do ensino médio, né, que já estão numa fase diferente, né, num olhar diferente para a pesquisa, porque o forte do programa mesmo, ele traz a questão da pesquisa à tona. Então, muita gente sai do ensino fundamental e médio sem saber o que é uma pesquisa de fato, né, e aqui nós vamos trazer todo esse arcabouço sobre o que é uma pesquisa, qual a importância da pesquisa científica, né? Trazer a pesquisa para determinadas áreas, né? Para a gente conhecer o que se pesquisa hoje em determinadas áreas do conhecimento e aprofundar, aí, como a Letícia disse, né? Em alguns itens da pesquisa, né? Que, por exemplo, o relatório, a construção de um relatório, de um artigo. A pesquisa é muito mais que isso, né? A gente sabe que a pesquisa científica é descoberta de novos conhecimentos para aquela área, né? Mas, às vezes, a gente não consegue trazer novos conhecimentos, né? Estando principalmente aí no ensino médio. Mas a gente vai conhecer algumas coisas para que, futuramente, a gente possa se tornar um pesquisador, né? O Brasil, hoje, é um país que precisa de muitos pesquisadores, nós temos carência de pessoas para trabalhar na pesquisa, e eu acho que uma amostra da importância dos pesquisadores foi agora o momento que a gente viveu de pandemia, né? Se não fossem os pesquisadores correrem a tempo, né, para entender a situação que a gente vivia, nós teríamos passado por coisas muito piores. Então, é isso que o CNPq espera, né? Isso que o Unifacef incentiva, a pesquisa científica precoce, para que a gente consiga tornar aí uma geração mais pesquisadora, né? Trazer jovens que gostem, né? Tenham o hábito da leitura, da pesquisa, para fazer aí uma sociedade diferente, né, Danilo? Sim, muito bom. Muito bacana. Queria voltar um pouco agora para o Vinícius, né? Como eu tinha comentado, talvez para explorar um pouquinho mais, né? Porque ele é um caso, né, que fez a iniciação científica júnior com a gente e continuou, né, entrou para um curso de graduação. Queria saber, assim, né, se foi tranquila essa decisão, se você já pensava em cursar engenharia civil antes, se o programa contribuiu. E também, né, aquela questão que eu tinha comentado, né, não sei se vou pegar um pouco de surpresa, mas essa questão que você acabou estudando na iniciação científica júnior, da verticalização, né, do que você lembra, né, o que você teria de comentar sobre essa questão na Cidade de Franca, né, do que você conseguiu explorar, né, o tempo de iniciação científica júnior é pequeno, né, em termos de pesquisa, né, pesquisa a gente sabe que é algo que, em geral, demora muitos anos para a gente conseguir chegar aí em grandes resultados, grandes achados. Mas nesse tempo que você teve a oportunidade de trabalhar um pouco desse tema, o que você teria para comentar aí sobre verticalização em Franca? Então, Danilo, respeito lá da sua primeira pergunta também, eu acho que... Então, Danilo, relacionado à sua primeira pergunta sobre a decisão de fazer engenharia civil, eu entrei até nesse programa da iniciação científica para poder tentar conhecer melhor o curso, ver se era realmente isso que eu queria antes de iniciar a faculdade. Como a professora Silvia falou também, acaba sendo como é que eu posso explicar? Talvez uma pré-sensação do que seria participar de uma faculdade, do que seria fazer um desenvolvimento de algum projeto, de alguma pesquisa. É um tipo de coisa que no ensino médio a gente sente muita diferença, porque realmente, quando você está numa escola pública, numa escola de ensino médio, você não vai conseguir fabricar conteúdos, pesquisas, no mesmo cunho como a gente faz na iniciação científica. Então, é um tipo de coisa que
abre a novos conhecimentos, abre a novas áreas técnicas também. A gente começa a ter um olhar mais técnico antes mesmo de entrar na faculdade, antes mesmo de talvez atingir a maioridade, digamos assim. Então começa desde cedo a entender mais sobre isso. Então foi uma coisa que me ajudou muito na hora da decisão da faculdade, até mesmo a decisão de escolher o Unifacef, porque uma das coisas que a gente fez na época da iniciação científica, eu me lembro muito bem, que o senhor me ajudou também, foi a escalar as faculdades e a gente entender melhor quais as faculdades que necessitavam de algumas coisas, quais seriam mais interessantes para a minha condição de vida atualmente. Então, tudo isso foi fomentando para no final eu conseguir escolher o curso. E o trabalho de pesquisa também ajudou muito. Foi um tipo de coisa que até hoje eu ainda sinto os impactos. No momento que a gente vai fazer uma pesquisa, mesmo em sala de aula, no momento que a gente tem que formular um artigo, muita coisa ainda volta à cabeça. Mesmo sendo um trabalho um pouco mais antigo, lá de 2020, 2021, tem muita coisa que a gente acaba carregando para a vida toda, né? Então, mesmo algumas normas, algo do tipo, a gente sempre lembra, pelo menos ainda tem um pouco do conceito, né? Sabe onde buscar, começa a conhecer sobre as plataformas, porque até então, uma plataforma, por exemplo, seria o Google Scholar, né? É um tipo de coisa que eu só fui partir para conhecer a partir do momento que a gente iniciou o trabalho de pesquisa. Então, assim, eu sou muito grato a isso, é um tipo de coisa que eu vou levar para a minha vida totalmente. E eu tenho vontade também de começar uma nova iniciação científica agora na faculdade. É um tipo de coisa que a gente, nesse dia a dia meio corrido, né, a gente tem que tentar conciliar o tempo, mas eu acho que é muito válido, é uma coisa que também é uma produção que não fica só pra gente, é uma coisa que nem a Silvia falou também. Esse tipo de pesquisa, ele acaba fomentando para outras, é uma coisa que traz desenvolvimento para o Brasil, né? Então é bem interessante a gente dar continuidade. Então é uma coisa que eu acredito que foi muito válido, eu faria novamente e que me ajudou muito a escolher os passos que eu dei adiante. Relacionado ao trabalho em si, o trabalho da verticalização. A gente, antes de escolher a verticalização, eu e o professor Danilo discutiu alguns temas. Eu lembro que participamos de um fórum da Unifacef, o fórum da engenharia mesmo, que nele, se eu não me engano, a gente ficou muito interessado nas ferrovias do Brasil. Tanto que teve uma palestra que o professor, se eu não me engano, o professor Creso, falava a respeito disso. Falava sobre as ferrovias, sobre a malha ferroviária brasileira, sobre alguns projetos de expansão. E a gente, por algumas semanas, começou a fomentar a ideia de fazer uma pesquisa desse cunho. Só que essa área era um pouco difícil, um pouco complicada de achar artigos, material de pesquisa adequado para conseguir fomentar uma pesquisa. Conseguir realmente realizar um trabalho legal. Então foi uma coisa que acabou sendo deixada de lado, infelizmente. Mas logo depois a gente foi analisando outros temas, foi vendo outras coisas que seriam interessantes e acabou chegando na área da verticalização de Franca. A verticalização de Franca foi um pouco mais fácil de conseguir pesquisar também. A gente foi estudando um pouco sobre o início da verticalização no mundo, os primeiros prédios que foram nascendo, os métodos construtivos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo para conseguir suportar grandes construções, coisas do tipo. Até que a gente chegou em Franca. Em Franca, a gente fez um trabalho de pesquisa, foi conhecendo também os primeiros prédios, a área, principalmente a área central de Franca, aonde já tinha expansão vertical, aonde ainda era um pouco defasado. E a partir disso, a gente foi começando a comparar com outras cidades também. Eu lembro um exemplo que a gente pegou, foi o da cidade de Ponta Grossa, lá no Paraná. E aí a gente comparou a área central da cidade de Ponta Grossa com a área central do Brasil, de Franca. E foi comparando, porque as cidades, até então naquela época, elas tinham um número de habitantes muito parecido. E aí a gente começou a tentar achar outros números que talvez indicassem um pouco dessa verticalização, por que dar tanta diferença. Porque até então,
A cidade de Ponta Grossa, ela tinha mais prédios, ela tinha uma situação diferente da de Franca, e algumas coisas que a gente foi encontrando, por exemplo, o PIB per capita de todo mundo, relações até de expansão da própria cidade, se tinha a densidade demográfica, tudo isso acabava influenciando um pouco. Então, foi um trabalho que, por dentro de um ano, ele acabou englobando somente a área central da cidade. Eu acredito que se a gente fizesse um trabalho, talvez, de mais algum tempo, mais alguns meses ou até mais alguns anos, a gente conseguiria, talvez, englobar uma parte maior, talvez até uma regional, quem sabe. Mas eu acredito que foi muito válido até pelo tempo, pela experiência. Foi bem legal. Muito bom, muito bacana te ouvir contando, Vinícius, porque eu participei, de certa forma, dessa trajetória ali no papel de orientador. E tá com boa memória, né? Lembrando aí bastante coisa, bem legal. Queria passar um pouco para a Letícia, contar agora um pouco da pesquisa dela, né? E também, eu acho que não só a pesquisa, mas também aí, né, como é que ela está pensando, né? Aí os próximos anos, né? Se ela vai continuar no programa, o que ela está pensando em termos de curso de graduação, né? Porque ela ainda está aí no ensino médio. Então, você falar um pouquinho também mais para a gente. Bom, como eu disse, é uma pesquisa voltada para a utilização de resíduos de couro, que são muito fabricados aqui em Franca, em torno de 1 tonelada de pele retirada do animal, de 150 a 300 quilogramas são feitos para couro, e do couro, no próprio tratamento ou na fabricação de calçados, por exemplo, já era de 600 a 900 quilogramas de resíduos que são descartados, o que é uma quantidade exorbitante. E aí a gente pensou nesse descarte que seria interessante a gente utilizar para a fabricação de um tijolo mais ecológico. A gente começou inicialmente pesquisando se tinha já materiais, se já tinham feito anteriormente. E sim, realmente já existia. Mas a gente falou, não, vamos ver aqui se a gente consegue. A gente não conseguiu fabricar um tijolo, a gente conseguiu só fabricar um corpo de prova que é na forma cilíndrica, em vez de ser um tijolo convencional. A gente viu alguns parâmetros como a compressão simples, que é importantíssimo para ver se dá mesmo para ser um produto. A gente fez de diversas porcentagens de inserção de resíduo de couro de 10%, de 5%, de 10% em relação à porcentagem de cimento que a gente colocou. Não chegou na compressão da ABNT, tanto para de 10% quanto para de 5%, mas a gente já chegou em algum resultado para de 10% em relação à quantidade de cimento, que é um número super legal, super bacana. E como o Danilo disse, é importante a pesquisa, é importante a gente se preocupar com o meio ambiente. Nas minhas reuniões com o Danilo, é sempre pautado a sustentabilidade, a importância da gente destinar melhor o que a gente produz. E acho que é muito interessante a gente pesquisar e continuar pesquisando sobre a destinação, sobre o descarte adequado nesse contexto. Muito bom. E em relação às suas questões, você está pensando em relação a curso? Você já sabe, não sabe, está pensando? Então, eu gostei muito de engenharia, só que eu também gosto muito de animais. Então, eu penso talvez em algo voltado à medicina veterinária. Não tenho certeza, mas se for medicina veterinária, eu quero fazer mestrado para tentar integrar tanto a medicina veterinária quanto a engenharia, produzir peças, por exemplo, voltadas para animais. Eu acho que isso seria muito interessante. E em relação a continuar aqui na FACEF, eu tenho um carinho enorme, eu gostaria de continuar fazendo a iniciação científica, mas eu ainda não tenho certeza, porque eu também estou indo para o 3º colegial, então eu não vou ter tanto tempo assim para dedicar à pesquisa, porque eu quero fazer um cursinho para ir melhor no Enem, para conseguir bolsas melhores, então eu não sei se eu vou conseguir conciliar tanto os cursos quanto a FACEF, mas eu pretendo analisar muito. Muito bacana também, eu acho que assim, a Letícia ela é muito boa dos números, ela guarda, né? Então ela foi apresentando a pesquisa e falando vários porcentagens e tal, né? Muito bacana, foi muito bacana também acompanhar lá nesse ano, né? Eu queria comentar um pouquinho da minha trajetória, né? Enquanto orientador, né? Eu acho que eu estou no programa desde o começo, se eu não me engano, do primeiro. Passei pela pandemia, né? Teve Vinícius, teve
outras pessoas durante a pandemia e fora dela, né? Eu acho que assim, o papel do orientador é um pouco, dar um pouco de direção, cortar em algumas coisas, né? Porque é isso, né? O estudante chega com várias ideias, vários temas, né? Então aí você tem que ajudar um pouco a selecionar, né? Colocar a questão aí do, né? Que eu coloco sempre, né? Do método, né? Então, o que que é o seu tema? Como é que você vai recortar? Como é que você vai fazer a delimitação, né? Não dá para tratar tudo e também não pode ser aquela coisa muito restrita. Não pode ficar só na teoria, tem que ter um pouco de prática. Na pandemia é o grande desafio, né? Como ter alguma coisa prática, né? Se a gente não pode nem sair na rua, né? Então, a gente vai ou para o laboratório, ou vai para a realidade, a depender do tema, né? Então, verticalização é uma coisa que a gente pensa a cidade. Se a gente está trabalhando com um resíduo de couro no concreto, a gente vai para o laboratório, né? Então, o orientador, ele tem aí um pouco esse papel. É muito gratificante, né? Porque você vai acompanhando, né? Um pouco a evolução, assim, do estudante. Quando ele chega, quando é que ele está saindo, ele já está ali com domínio, né? De fazer um relatório. No começo, o relatório mensal já tem uma grande dificuldade. No final, já está fazendo automático, né? A gente não precisa nem revisar. Os relatórios maiores, né? Parcial e final, é uma dificuldade um pouco maior, mas depois, quando ele entra na graduação, ele já está sabendo escrever, ele já está sabendo fazer, e aí, não querendo comparar, né? Mas a gente pega os outros colegas que têm essa dificuldade porque não passou por isso, né? Então, eu acho que a iniciação científica, seja júnior, seja a depois, né? A iniciação científica comum, que já tem há muito mais tempo, né? É uma oportunidade de você pegar um tema particular, mas você já aprende um conjunto de questões, um conjunto de temas, habilidades, né? Que você vai complementando aí com a sua trajetória, né? Então, acho que o orientador fica um pouco nessa, né? Essa oportunidade, né? De acompanhar um estudante de perto, porque na sala de aula você tem lá, né? 20, 30 estudantes que você não consegue acompanhar tão próximo, né? Eu acho que quando a iniciação científica você consegue ali dar uma orientação um pouco mais próxima. Muito bem, Danilo. Lembrando que a iniciação científica tem bolsa, né? Que é uma coisa que também acaba ajudando os estudantes, né? É uma bolsa de R$ 300 que o CNPq deposita direto na conta dos estudantes que são bolsistas aqui, né? Do Unifacef, e que durante esse tempo ajuda que eles se organizem, né? Tem uma questão financeira aí que também é importante, além da questão da pesquisa. Então, esse incentivo faz com que os estudantes também pensem e despertem aí para a pesquisa científica nesse período de ensino médio, né? Lembrando que para ser bolsista, né, da iniciação científica júnior, então, os estudantes têm que estar no ensino médio, têm que estar regularmente matriculados, serem frequentes, né, terem boas notas, isso é um dos critérios da seleção, né, e além disso ter disponibilidade de tempo, né, porque alguns estudantes acabam fazendo muitas atividades fora da escola, do horário de escola, e aí fica conflitante os horários, né, não conseguem permanecer aqui as 8 horas semanais que são necessárias para a dedicação à pesquisa aqui na instituição. Então, além da pesquisa, né, que é feita aqui, a gente ainda orienta que os meninos estudem mais um pouquinho em casa, né? Leiam, pesquisem. Hoje a gente tem, além da biblioteca física, a biblioteca virtual, que ajuda bastante, né, o pessoal a fazer pesquisa, fora os periódicos e os documentos que estão online para que eles desenvolvam aí olhares para o que já foi feito, né, Danilo? Porque não é só fazer coisa nova, é entender também aquilo que já foi feito, né, e como a área tem se desenvolvido num determinado tempo, né? Então, a iniciação científica é importante, né? Nós vemos aqui no Unifacef os nossos orientadores dedicados, os nossos estudantes aí fazendo um papel diferenciado, reproduzindo, né, multiplicando essas informações nas escolas, porque é super importante o papel do Vinícius, o papel da Letícia dentro das unidades escolares, porque eles fazem a divulgação da pesquisa que eles estão fazendo e, além disso, orientam os colegas, né? Falam, olha, vamos fazer um trabalho junto, mas nós não vamos fazer um trabalhinho de qualquer forma, né? Porque agora eu já sou um pesquisador e eu tenho algumas noções que você não tem e eu vou te ajudar, né? Então, esse papel de multiplicador também é um papel muito legal que os estudantes desenvolvem lá nas escolas. E
acho que no finzinho a gente pode falar um pouquinho sobre o próximo edital, né, Danilo? Datas e prazos, mas aí a gente deixa para falar no finalzinho. Legal. Bom, o que mais que eu pensei para a gente continuar aqui na conversa é vocês darem aí uma palavra mais aberta agora, assim, né? Se vocês fossem sugerir para algum colega, um pouco na linha do que a professora Silvia estava comentando, né? Indicar para algum colega, acho que seja iniciação científica júnior, mas também poderia ser iniciação científica convencional, né? Que mensagem é essa que vocês passariam, assim, né? Da importância, né? Poderia comentar talvez um pouco também de como é que é o dia a dia, né? A professora Silvia acabou de comentar, né? 8 horas, o que vocês fazem nessas 8 horas, né? Acho que tem aí reunião com o orientador, mas o restante do tempo, tem leitura, que atividades que vocês desenvolveram, enfim, né? Vocês ficarem também à vontade aí para dar, né? A gente vai caminhando aí mais pro final, deixarem essa mensagem. Vou só cortar um pouquinho e lembrar que isso não é um curso, né, Danilo? Porque muita gente chega aqui e confunde, né? Eu vim fazer um curso de iniciação científica no Unifacef e não é bem assim, né? É um projeto de pesquisa onde os meninos caminham sozinhos. Nós estamos aqui para ajudar, orientar, mas não é todo o tempo que nós passamos juntos, né? A maior parte do tempo eles estão na biblioteca, estão no laboratório de informática, estão aí trabalhando sozinhos, de acordo com a orientação de cada orientador. Né? Sim, algo bastante central é a autonomia, né? Porque muitas habilidades eu acho que a iniciação científica pode trazer, ela tenta trazer, um deles eu acho que é essa autonomia, né? Você conversa, assim como você teria uma reunião de trabalho, né, numa empresa, por exemplo, né? Então, são passadas algumas atividades e aí o aluno vai ali tentar administrar o tempo dele para lidar com aquilo. Você vai voltar a se reunir com o seu orientador depois de um tempo, uma semana, 15 dias, deu para fazer o que não deu, né? É claro que não é aquela coisa de cobrança, mas é no sentido de o que conseguiu avançar, o que teve dificuldade, enfim, né? Podemos recomeçar agora com a Letícia, depois com o Vinícius, pode ser? Para comentar um pouco, livre, né? Tranquila, um pouco nessa direção. Normalmente a gente entra já em agosto. Eu diria que nos 2 primeiros meses a gente fica mais conhecendo um pouco sobre a área. Então, por exemplo, na engenharia civil, a gente conhece diversos tipos de pesquisa, o que a gente quer seguir, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente prefere estar pesquisando. Depois a gente já começa ali a focar no tema, a conhecer mais, a ter embasamento bibliográfico, a tentar ver outros projetos que tenham uma certa semelhança. E depois a gente começa, assim, a focar mesmo no projeto, o que a gente defende, o que a gente quer pesquisar, o que a gente quer produzir. Principalmente nessa área agora que eu tô, a gente foca muito em produzir corpo de prova. Então, se eu não tô lendo ou vendo relatórios, eu tô fabricando corpos de provas, foram muitos, é um projeto demorado, né? A fabricação não é algo fácil, é algo que demanda tempo, demanda a regra da BNT, demanda você conhecer um pouco mais. Então, normalmente eu tô entre esses 2 lugares. Se fosse falar para algum colega seu, para alguma colega sua sobre o programa, né? Como você falaria, né? Como é que seria esse convite? Bom, primeiro eu falaria que o primeiro mês é assustador. É completamente assustador. Você chega, principalmente no primeiro edital, tenta escrever alguma coisa, tipo assim, não faço ideia do que escrever, de como escrever. Não pode falar que eu concordo com a pessoa, mas eu tenho que falar que eu concordo. Como que é isso? Como que a gente escreve? Mas continua, porque a pesquisa é extremamente importante. Se a gente está onde a gente está, é porque teve pessoas que pesquisaram. Ali a gente começa sempre, tem muita ajuda do orientador, então confia no orientador, porque ele vai te ajudar. A gente escreve os relatórios mensais, os relatórios finais, a gente entrega todo o embasamento teórico, isso é muito legal. Além da apresentação no congresso, né, de iniciação científica júnior, que é muito legal, né, Letícia? Nossa Senhora, começa ali, o primeiro, pelo menos, gaguejei demais, fiquei perdida, não sabia o que estava falando, foi muito aos poucos, mas com a paciência, porque a gente sabe que está lidando com algo novo, eles ajudam a gente muito, e isso é muito legal. Bem lembrado, né? Dentro das habilidades, a gente falou bastante de relatório, não é só ficar escrevendo, né? Como se só, né? É difícil escrever, de fato, ainda mais uma linguagem científica. Mas também essa oportunidade de poder apresentar aquilo que você está pesquisando, né? Então, a gente tem todo ano, né? Ali, abril, maio, né? Mas maio,
o fórum, né, de estudos multidisciplinares, que é o momento, né, de fazer a apresentação daquilo que você passou um ano estudando, né? Passar então para o Vinícius contar um pouquinho. Eu concordo muito com o posicionamento da Letícia também, que todas essas etapas, eu acho que todo mundo vive, né? Essa apresentação da iniciação científica, o início, na hora que você começa a escolher os temas, quando você realmente se aprofunda neles, tudo tudo são etapas que a gente vai vivendo ao longo dessa trajetória. É uma coisa que eu acho que nem o Danilo falou também, vai posicionando novas habilidades também. Uma que eu senti que precisa ser desenvolvida, que você precisa ter a capacidade e que, se você desenvolver ela bem, é uma coisa que você consegue levar ela para toda a vida, seria até a questão da disciplina. Principalmente na hora de pegar alguma coisa, de estudar, de falar, não, eu vou ler aquele relatório inteiro para poder entender como isso funciona, para conseguir fazer um trabalho bem feito, para conseguir fazer um relatório bem feito para poder apresentar para o meu orientador. É um tipo de coisa que você acaba levando para a vida acadêmica, para a vida profissional, até mesmo para a vida pessoal, né? Então, ajudou muito, sempre ajuda essa questão de conseguir adquirir essa disciplina ao longo do tempo, de conseguir estudar, até mesmo para antes de fazer um vestibular, né? Então, é bem interessante. Até a respeito, você recomenda isso daí para alguém, essa iniciação científica? É uma coisa que eu recomendo para qualquer um do ensino médio, ou até mesmo qualquer um da faculdade, porque é uma coisa que faz realmente a diferença, não só para a gente, é para todo mundo. Por isso que o CNPq, ele investe tanto nisso, dá para ver que ele faz a parte dele. É uma coisa que a gente acaba levando para o nosso currículo também. Então, a gente acaba fazendo currículo Lattes, é um desenvolvimento que a gente vai criando ao longo do tempo. No final, isso pode acabar sendo até um diferencial no processo seletivo. Então, é bem interessante sempre cuidar muito bem desse lado. E a minha recomendação para o pessoal que tiver interesse é correr atrás. Sempre ficar no pé do orientador, transformar ele num paizão, numa mãezona, porque no começo acaba sendo mesmo, faz parte. Mas isso desenvolve muito, acaba dando autonomia também, que nem o professor Danilo falou. Acaba gerando um senso de ideal na pessoa, né? Ela começa a entender os por trás dessas pesquisas, começa até a se colocar no lugar de outras pessoas que fizeram pesquisas antes. Então, por exemplo, na época da pandemia, mesmo com a internet lá, eu falava, poxa, tem certas coisas que... Como é que o pessoal conseguia pesquisar isso há tanto tempo atrás, sem uso de internet, somente com livros, somente coisas de mais difícil acesso, né? Aí a gente começa a ter até uma ideia melhor de toda essa trajetória, de todas essas dificuldades que o trabalho de pesquisa, não só no Brasil, mas acredito que no mundo também, foi sofrendo, como é que essa evolução é constante, vai chegando nos dias atuais e como esse desenvolvimento vem chegando até nas camadas mais inferiores, né? Como é que isso é chamado, tanto nas escolas públicas também, que a gente sente uma certa carência ao longo do nosso curso, principalmente nessa área de pesquisa, né? Na área de começar a conhecer alguma situação acadêmica, né? Porque até então a gente tem lá as matérias de matemática, física, química, geografia, mas na hora que a gente vai realmente aplicar isso na vida acadêmica, que a gente vai escrever um artigo, a gente vai tendo novas noções, né? É uma coisa totalmente diferente. Então, eu sou totalmente, que nem eu tinha falado antes, eu sou totalmente grata a esse tipo de programa, porque é uma coisa que realmente valoriza, né, a gente. A gente se sente totalmente valorizado. Depois, no final, quando você tem aquele artigo totalmente pronto, que você faz a apresentação dele, você acaba sentindo aquele sentimento de pertencimento, aquela valorização, que você fala, meu Deus, isso aqui agora é um projeto meu. É uma coisa que eu fiz do zero, que eu consegui, que eu dediquei tempo, que eu dediquei trabalho, e agora eu tenho ele aqui comigo. É uma coisa que eu vou levar para minha vida, que eu tenho orgulho de falar para as outras pessoas, que foi uma coisa que eu fiz. Então, até hoje, desde sempre, eu tenho orgulho de falar que, não, eu participei da iniciação científica,
antes de entrar na faculdade, e isso me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. É claro, eu ainda estou em busca de evolução constante, mas é uma coisa que desde antes, eu vi que me ajudou, que eu ainda vou querer continuar nesse processo de estudos, né? Então, vai abrindo portas. Eu acredito que é uma coisa que vai abrindo muitas portas. Talvez uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Agora, com a pesquisa, a gente vai vendo que vai abrindo um leque de oportunidades, né? Principalmente na engenharia civil, acaba sendo um leque totalmente aberto. A gente pode entrar tanto na área de normas técnicas, a gente pode entrar na área de estrutura, de sustentabilidade, que está sendo muito analisado ultimamente, né? Então, é uma variedade muito grande. Como a professora Silvia falou também, a gente tem uma carência muito grande na pesquisa, né? Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver dessa área, melhor. Quanto mais gente tiver, melhor também. Então, eu recomendo para todo mundo. Eu acredito que vai ajudar não somente na vida acadêmica, na vida profissional, mas também na pessoal, porque, que nem eu falei, acaba desenvolvendo um pouco dessa disciplina, né? Então, até mesmo a questão de diálogo, de fala, acredito que até vocabulário mesmo a gente consegue adquirir durante esse processo. É uma coisa que, na hora que você começa a escrever artigos, começa a fazer essas produções, até mesmo o vocabulário acaba mudando, acaba chegando um vocabulário mais técnico, algumas coisas voltadas mais para essa área até de linguagens, né? Só nesse momento que a gente entende, né, que aquelas pessoas que fazem uma pesquisa buscando no Google o primeiro artigo que aparece, imprimindo aquilo, estão perdendo uma oportunidade enorme, né, Vinícius? Totalmente. Não é, Letícia? Sim, a gente aprende principalmente o pensamento crítico, que é muito importante. A gente aprende a pesquisar aprofundadamente, a gente conhecer um leque de informações, mas focar em alguma coisa, focar em conhecimento. Como ele falou, nosso vocabulário expande, são palavras que a gente não tinha contato, que a gente vai pesquisando, então a gente anda com um dicionário ali do lado, porque a gente está vendo, a gente está lendo, a gente está aprendendo também novas palavras, fora que a pesquisa é sensacional, é importante para a gente evoluir, é importante para o Brasil, é importante para o mundo. Muito bom. Queria só comentar que, assim, eu acho que é algo que é típico do ensino superior, né, quando a gente fala em graduação, o ensino, né? Então, a gente sempre pensa, né, ensino superior, vou passar lá de aula fazer um curso de graduação, mas também a pesquisa, que é a produção de novos conhecimentos. E a gente teria também a extensão, né, que é a atuação da universidade tentando contribuir diretamente com a sociedade, né? E o interessante, eu acho que do Programa de Iniciação Científica Júnior é justamente ampliar, né, talvez antecipar essa questão da pesquisa para quem ainda não ingressou, né? Primeira vez que eu ouvi falar, nossa, Iniciação Científica Júnior, nossa, será que não é muito cedo começar a falar de pesquisa para quem ainda está no ensino médio, né? Porque, assim, até o ensino médio, né, a gente tem desde a educação fundamental até o ensino médio aquela questão do ensino, né, que é aquele conhecimento que existe, que está pronto, sendo passado para as novas gerações, né? E não tem essa perspectiva, né, de você poder produzir o conhecimento, né? Então, acho que é interessante, né? Depois eu comecei a achar, depois comecei a participar, orientar, de fato interessante, né? Porque você amplia, antecipa e, claro, né, você vai adequando. Você não vai fazer uma orientação, né, de uma iniciação científica convencional igual você vai fazer na iniciação científica júnior. Você adequa, né, você considera, né, o estágio que cada um daquele... Eu acho que, assim, cada orientação, né, cada projeto de pesquisa é único, né? Ele não é simplesmente aquele tema. Você tem que considerar o pesquisador, a pessoa que está fazendo aquela pesquisa, né? Que grau de conhecimento que ela tem sobre aquele assunto. Ela vai avançar. Às vezes a produção de conhecimento não é um conhecimento inovador e novo para todo mundo. Às vezes é a produção do conhecimento na cabeça daquela pessoa que está, né? Então, muito possivelmente, o que foi produzido de conhecimento sobre verticalização na cabeça do Vinícius, sobre aproveitação de resíduos de couro para fazer um concreto novo na cabeça da Letícia, né? E, claro, a partir disso, se a gente consegue ampliar esse conhecimento na sociedade, a gente vai avançando, né? Então, só para comentar isso, né, um pouco da minha visão aí sobre o papel da iniciação científica, né, júnior ou não, passar para a professora Silvia falar aí do edital. É isso aí, Danilo. Bom, lembrando então que todo mundo deve divulgar, vou pedir ajuda da Letícia, vou pedir ajuda do Vinícius e do Danilo para divulgarem o nosso edital, que está aberto na página do Unifacef. Então, todos que queiram acesso, basta entrar www.unifacef.com.br
E lá na abinha de extensão, temos lá na pesquisa, temos lá Iniciação Científica Júnior e tem o edital lá com todas as informações que são necessárias para a inscrição. Então, lembrando, a nossa inscrição, fiz uma colinha aqui, vai até dia 31/7. Por quê? Porque no mês 8 a gente precisa fazer a seleção para início em setembro, ok? Então, basta entrar, ler o edital, que tem lá uma ficha de inscrição, tem os documentos que devem ser enviados para o e-mail, né, da ICJ. Então, tem que mandar CPF, tem que mandar o histórico escolar. Então, não dá para fazer de hoje para amanhã, né, porque muitas vezes a escola precisa gerar o documento para a pessoa entregar. Então, não pode deixar para a última hora, né, porque se perder o prazo, perde essa oportunidade de bolsa. Então, preencher a ficha, anexar os documentos, mandar o e-mail e nós vamos fazer, como parte da seleção, uma redação, né? Vamos agendar uma entrevista e vamos analisar esses históricos escolares aí para selecionar os nossos 15 ou 20 bolsistas, né? Nós temos 15 bolsas atualmente, mas nós acabamos de mandar um relatório para o CNPq, né, com o trabalho de vocês, e pedimos uma ampliação aí de 5 bolsas. Quem sabe, né, a gente consegue essa ampliação. Nós, então, estamos aguardando o número de bolsas do CNPq ainda, mas teremos aí de 15 a 20 bolsas para disponibilizar para os estudantes agora do ensino médio de Franca, né? Estamos ansiosos aí, aguardando a resposta do CNPq. Mas qualquer dúvida também, basta entrar em contato conosco aqui no Unifacef, né? Os nossos estudantes também têm aqui nossos contatos particulares, podem mandar mensagem, enfim. As escolas foram avisadas também, todas as escolas de ensino médio de Franca receberam o edital, então estamos divulgando aí para que todos tenham acesso e tentem aí escolher dentre as áreas ofertadas, né, Danilo? Só lembrando, nós temos aqui no Unifacef 13 cursos, né? Então, dentro das áreas onde nós trabalhamos, onde esses 13 cursos trabalham, qualquer uma dessas áreas pode ser tema da Iniciação Científica Júnior, né? Então, como a Letícia já falou, o Vinícius também, a gente tem muitas experiências positivas aí na iniciação científica e estudantes que continuaram aí depois da ICJ, né, no ensino superior nas áreas de pesquisa, né? Muito bom. Bom, acho que fechamos. Sim, Se alguém quer falar mais alguma coisa. Só tenho a agradecer a oportunidade de participar de todas as edições, de estar fazendo a pesquisa, agradecer ao CNPq e à Silvia por todo o apoio, a todos os orientadores, que é um trabalho voluntário, é muito legal, é muito interessante. Então, só agradecer e falar que é muito importante, é muito legal e para todo mundo se inscrever. Faço um pouco das minhas palavras, das palavras da Letícia, as minhas também. Agradeço muito pela orientação da Silvia, pela orientação do Danilo também, pela oportunidade do CNPq e da Unifacef. Foi uma experiência muito gratificante. Eu acredito que foi um trabalho que eu vou levar para a minha vida. E quem tiver a oportunidade, quem tiver a disponibilidade, faz, porque é uma coisa que depois você sente realmente a diferença. Você consegue sentir a diferença que isso dá para o seu ser mesmo. Bacana. Aproveitar também para agradecer, né? Eu continuo disponível, né, para orientar novos estudantes que vão chegar no tema da engenharia civil, né, que é a minha área, né? Sou professor aqui na engenharia civil e fica o convite, né? Qualquer estudante aí que tiver interesse, né, acesse o edital, dá uma lida, né, tenta se inteirar na sua escola, né, dos documentos, o que precisa, e a gente está aqui de portas abertas para receber vocês. Isso mesmo. Estamos aqui para acolher todo mundo. Não deixe de entrar em contato. Qualquer dúvida, nos acesse, né, Danilo? Seja por e-mail, seja por ligação na instituição, enfim, entre em contato conosco e vamos aguardar vocês aí no próximo edital.